Estão me ouvindo bem? Boa tarde, pessoal. Vamos iniciar agora à tarde a aula sobre o preenchimento do formulário suplementar 1 e 2. Então, nós precisamos deixar aqui algumas orientações, mas eu queria primeiro cumprimentar os colegas de trabalho, a Viviane, a Azevedo, que está aqui conosco, o instrutor Cláudio Emílio, que também está conosco, que vai estar nessa tarde fazendo complementação da aula de hoje. Passo a palavra, inclusive, para ele falar com você. Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui persistentes, já chegando ao final do curso, né? Hoje já o quarto dia, né? Falta amanhã e segunda-feira nosso teste final. E estamos quase vencendo essa etapa e vamos vencer com muito louvor, se Deus quiser, tá? Eu gostaria de estar começando hoje respondendo uma questão que ficou para a gente fazer uma pesquisa ontem, eu não me recordo quem foi que fez a pergunta, a respeito se o gestor também assina, né, o cadastro, no final do cadastro, vai a assinatura do gestor. Ontem a gente ficou meio na dúvida porque achava que só o entrevistador assinaria. Mas hoje a gente dando uma olhada aqui nos formulários que tem, né, para ser preenchido, do principal, nos avulso 1, no avulso 2, tem a observação, tem a assinatura, o CPF e a assinatura do entrevistador, e logo mais abaixo também tem a assinatura do representante da prefeitura, ou seja, o gestor do programa Bolsa Família. Então, ele também assina, tá? Não precisa ser na hora, você pode juntar todos esses formulários ou pedir a assinatura do gestor, desde que seja impresso, né? Tá bom? Então, era isso. E hoje nós vamos aqui nessa parte da tarde, aula 13 e 14, a Rúbia vai conduzir a aula 13 e mais tarde, um pouquinho na aula 14, eu volto, tá? Até breve. Bom, pessoal, voltando, preciso falar sobre o manual de boas práticas, né, do curso de formulário. Tá me ouvindo? Então, a gente sempre aconselha entrar na plataforma 10 minutos antes, né, para verificar, para baixar os vídeos, para fazer isso diariamente, antes das aulas começarem. Aí, se tiver alguma dúvida, você pode apertar o botãozinho aqui embaixo da mãozinha, né, levantar a mão e aguardar que o mediador vai permitir que você fale. Então, assim, o momento que a gente vai estar explicitando os slides, você pode interromper e falar. Mas durante a apresentação, pode ficar com o microfone desligado e use o fone se possível, tá bom? Tudo bem? Alguma dúvida? Então, tá bom. Então, o microfone desligado, mas você pode levantar a mãozinha para sua dúvida. Ok. Então, vamos pegar os slides. Então, a nossa aula hoje terá uma duração de 15 minutos. E nós vamos estar falando sobre o preenchimento do formulário suplementar 1 e 2. Eu vou estar falando sobre o 1 e o Cláudio vai estar falando sobre o 2, tá? Então, qual que é o objetivo? É identificar os formulários suplementares 1 e 2 e saber em que momento cada um deve ser utilizado. Então, nós temos que descobrir, nesse momento, assim, quem está entrando agora, né, para entrevistador, o porquê que é importante a gente saber do suplementar 1, ou dos suplementares, né? Por que eles existem, qual que é a importância disso. Então, nós vamos estar falando hoje para vocês, tá bom? No caso, suplementar 1, então, ponto de atenção.
ele está vinculado a programas e serviços e identificação de grupos populacionais tradicionais e específicos. Ah, eu nunca ouvi falar. Vamos lá, calma que a gente já vai estar falando com você sobre isso. Então, ele também é preenchido por família. Então, você vai preencher um por família, ok? No quesito 2.02, resgatado do trabalho análogo ao de escravo. Então, nós vamos ter também essa parte aí, que o Cláudio vai estar explicando melhor para vocês. No quesito 2.07, são 12 grupos, né, GPTs, que já foram identificados até mais. Nós estamos hoje catalogados, eu creio que 16, mais ou menos. Mas aqui na Felipeta, que você deve ter lá no seu trabalho, você vai identificar 12, tá? Por meio de código. Então, lá na Felipeta, ou no final do manual do entrevistador, você vai encontrar a Felipeta que diz cada código de cada grupo relacionado, tá? Verifiquem bem certinho, porque por que eu preciso fazer isso? Porque é importante, durante a entrevista, você saber classificar ou, na verdade, situar, porque essa família não é classificada, ela, na verdade, vai te demonstrar e você vai, através de tudo que ela te falar, identificar que ela faz parte de um grupo, e aí você vai colocar o código desse grupo. No suplementar 2, pessoa em situação de rua, preencher um por pessoa. E, importante também, assinatura e comprovantes. Maiores dúvidas você pode estar inserindo no nosso fórum de dúvidas, identificado no fórum de dúvida para esclarecimento. Não houve dúvida registrada no fórum, aí o que a gente pede? Para vocês registrarem lá, porque o Ministério, ele vai, através desses fóruns, abrir ou cursos, ou mais orientações, ou vincular alguma coisa que dê de acordo com o interesse daquelas dúvidas. Então, é importante, se vocês tiverem alguma dúvida sobre suplementar 1 e 2, postar no nosso fórum de dúvida. As dúvidas sobre a aula, posterior à aula, ou tanto no WhatsApp quanto no fórum de dúvida, vocês podem estar colocando para nós. Então, hoje, o objetivo a gente vai ter uns 15 minutos. É conhecer o conceito do trabalho análogo escravo. Voltando, essa é a parte do fórum. Só gostaria de colocar aqui para vocês, rapidamente, que quando vocês encontrarem esse formulário, que é o formulário que você, toda vez que você for fazer o formulário principal, toda vez você tem que fazer este formulário suplementar 1. E no 1, você vai identificar a família, e você vai colocar aqui, que é muito importante dizer, que programa que algum membro dessa família está inserido. Que programa? Por exemplo, o PPC deficiente, aí você assinala aqui, o PPC idoso, e estou lendo a questão 2.05, tá? Ela é importantíssima, e você pode estar assinalando mais de uma, porque às vezes a família é atendida no Projovem Adolescente, ela pode ser atendida no abrigo para pessoas idosas, pode ter um idoso que foi abrigado. Então, todas essas instruções aqui, elas são importantes que você verifique e assinale. Se você não perguntar, não tem como ele te dizer, porque você não perguntou. Então, é interessante que a 2.05, você vá de 1 a 1 e vai explicando, porque são programas que são inseridos essas famílias. Por exemplo, o PAIF, que é dentro do CRAS, que vocês já devem ter ouvido falar. Nós também temos criança de 0 a 6 anos em ações socioeducativas e de apoio à família, grupos de convivência para idosos, abrigo para mulheres vítimas de violência, abrigo para crianças e adolescentes,
abrigo para pessoas idosas, abrigo, albergue para adultos e família, abrigo, albergue para população adulta em situação de rua, para o jovem adolescente, e nós também gostaríamos de já afirmar aqui para vocês que o Projovem urbano, o Projovem campo e o Projovem trabalhador, eles não estão em andamento, né? Então, esses vocês não precisam citar. O serviço de referência e apoio à habitação e reabilitação de pessoas com deficiência, o serviço de enfrentamento à violência e abuso e exploração, como pessoas adolescentes e sua família, serviço de acompanhamento social e adolescentes em medida socioeducativa. Lembrando que, nesse caso, você assinala aqui, ele não está dentro de família, de cárceres, né? Ele não é um membro de cárceres. Por quê? Porque ele é uma criança, né? Então, não pode colocar lá como membro em cárcere. Você põe aqui. Aí, serviço de acompanhamento social e adolescente em medida socioeducativa, prestação de serviço à comunidade, serviço de orientação e apoio especializado à criança e adolescente e família, serviço centro-dia, atendimento à pessoa idosa com deficiência e serviço de atendimento a domicílio. E ainda tem o projeto de inclusão produtiva, o PET e aí outros mais. Quando você terminar de preencher, você vai pedir para a pessoa assinar e você vai dar o resumo para ela, que é esse aqui, ó. E ela vai ficar com esse resumo, a família vai ficar com esse resumo e ela vai levar para ela. Então, é bem interessante vocês se apropriarem dessas informações, porque vocês vão precisar durante a entrevista, tá certo? Vou passar a palavra para o Cláudio, para ele passar. Então, mas olha aqui, ó. Eu já estou. Tá bom? Só um minutinho. Pode falar que eu vou passando para você. Deixa eu só fechar aqui. Fechou aí? Então, continuando aqui, né, igual a Rúbia falou, ela falou do suplementar 1, e agora nós vamos falar do suplementar 2 e também falar um pouquinho a respeito do trabalho análogo de escravo, né, preenchimento do quesito 2.02 do formulário suplementar 1. O objetivo é conhecer o conceito de trabalho análogo ao de escravo, conhecer os procedimentos para cadastramento de pessoas resgatadas do trabalho análogo ao de escravo e aprender e preencher o quesito 2.02 do formulário suplementar 1. Pode passar aí, Lucas. Importância da identificação de família GBTS. GBTS é Grupo Populacional Específico. Hoje a língua está travando, né? Não sei por quê. Já 2 palavras que eu vou falar aqui agora e travou a língua. Então, GBTS. GBTS quer dizer Grupo Populacionais Específico. Entre eles está os quilombolas, né, os indígenas, os ribeirinhos,
catadores e assim por diante, tá? A importância da edificação de família LGBTs, conceito de trabalho análogo de escravo, quesito 2.02 do suplementar 1. A identificação é da família, a identificação é autodeclaratória. Então, você vai perguntar, tem alguém resgatado do trabalho análogo a escravo? Você vai fazer essa pergunta, a pessoa vai responder sim ou não, tá? Pode passar, Rubia. Só tem esse slide aí. Vou aqui, tá? Então, agora vamos falar especificamente, né, do trabalho análogo a escravo. É o preenchimento do quesito ponto 02, igual já falei aí, do suplementar 1. Conhecer o conceito de trabalho análogo ao de escravo. Conhecer os procedimentos para o cadastramento de pessoas resgatadas do trabalho análogo de escravo. E preencher corretamente o quesito 2.02 do formulário suplementar 1. No cadastro único, a identificação de famílias de grupos populacionais tradicionais específicos é motivada pela necessidade de conhecer a realidade socioeconômica desse segmento. A partir destas informações, é possível elaborar políticas sociais direcionadas a esta população. Atenção! A identificação no cadastro único não garante a inclusão prioritária do programa Bolsa Família, somente as famílias indígenas, quilombolas, e com pessoas resgatadas do trabalho análogo de escravo, participantes do PET e de catadores de material reciclável, são prioritários conforme portaria, tá? Então, esses grupos aí, eles não ficam na fila. Se tem vaga para o Bolsa Família, eles são prioridade, eles já entram direto, bem? Pessoas resgatadas do trabalho análogo ao de escravo. Você sabia que essa realidade ainda existe no Brasil? Vocês vão assistir a um vídeo, né, muito emocionante, contando da realidade das pessoas, né, que foram escravizadas, né, através do vídeo vocês vão poder ver o que acontece ainda hoje em nosso país. É claro que aquele vídeo está um pouco já ultrapassado, já faz alguns anos, mas não mudou muita coisa, tá bom? O trabalho análogo ao de escravo é definido no Código Penal Brasileiro, no artigo 149, como a conduta de submeter um trabalhador a qualquer uma das seguintes condições, né? Ou seja, trabalho forçado, jornada exaustiva, servidão por dívida e trabalho degradante. Geralmente é isso, né? Os fazendeiros levam as pessoas para carvoaria ou cana-de-açúcar, dá alojamento e vai dando as coisas para eles. No final, eles devem mais do que a diária do que eles ganharam. Então, está sempre trabalhando para pagar aquilo que deve, né? Não pode sair. Então, essas condições em conjunto ou isoladamente configuram a redução dos trabalhadores a condições de análogo a escravo. Como é realizado o resgate das pessoas da condição de trabalho análogo de escravo? O Ministério do Trabalho realiza desde 1995 operações de fiscalização e resgate em propriedades que são denunciadas por práticas abusivas de trabalho. O problema é quem faz essa denúncia, né? Às vezes sabemos que tem, que existe, mas por ser um vizinho nosso, um conhecido nosso, omitimos e não fazemos a denúncia. Só há solução se houver denúncia, né? Às vezes não tem como saber. Durante as operações de resgate, os auditores fiscais do trabalho providenciam o pagamento dos direitos trabalhistas, efetuam a emissão da carteira de trabalho e previdência social provisória e coletam dados pessoais do trabalhador, tais como nome da mãe, data de nascimento, número de carteira de trabalho, número do PIS, município de origem e endereço de referência. Na maioria das vezes, o endereço informado corresponde ao seu local de moradia anterior ao aliciamento.
porque às vezes ele está longe, né, do seu local, às vezes até sem condições de voltar. Quesito 2.02, igual eu já disse, lá é a pergunta que vocês vão fazer. Algum membro da família foi resgatado do trabalho análogo ao de escravo por órgão do governo, Ministério do Trabalho, Polícia Federal, etc.? Vocês vão dizer sim ou não, tá? Se for sim, ele vai ter prioridade, ele vai estar dentro daquele grupo que tem a prioridade, tá? Deve-se perguntar ao RF se alguém da família foi resgatado do trabalho análogo ao de escravo, por órgão do governo, do Ministério do Trabalho, Polícia Federal, etc. Se a resposta for positiva, essa pessoa provavelmente recebeu o seguro-desemprego especial para resgatados. Neste caso, deve marcar sim. A pessoa que foi submetida a essas condições não é identificada no cadastro único. A identificação é da família como um todo. Você não precisa dizer quem foi, né, que foi resgatado do trabalho, tá? Só marcar sim. Então, pessoal, o que a gente tem agora na parte da tarde é só isso mesmo, é bem pequeno, bem curtinha, as nossas duas aulas. E agora nós vamos abrir aí para as dúvidas, né, para as perguntas a respeito dos formulários, tá? Estamos à disposição de vocês. Assistam o vídeo que fala do trabalho, vocês vão ver lá como que é, quais as condições, como que foi, como que se dá isso, né, para vocês terem ideia. E um dos mais agravantes ainda é que é preciso ter uma denúncia para que o órgão competente vá lá e faça os resgates. Mas nesse governo atual, através de decreto, você não pode mais entrar em fazendas, em locais, em propriedades particulares, né, sem a autorização. Então, fica muito difícil de você flagrar esse trabalho escravo hoje em dia. Vamos abrir para pergunta. Vai lá, Rúbia. Pessoal, alguém está com alguma dúvida? Eu gostaria de acrescentar uma informação rapidinho. Aí eu tô com... O seguinte, que no suplementar 1, é utilizado para identificar as famílias em alguns programas e serviços oferecidos pelo Ministério da Cidadania, Ministério da Economia, Ministério da Minas e Energia, por exemplo, Ministério da Cidadania, Bolsa Família, né? Ministério de Minas e Energia. Nós conhecemos aqui a Energisa, que nós sabemos sobre a tarifa social, né? Então, dependendo da família, às vezes ela já está recebendo, mas às vezes não. Então, nós precisamos cadastrar, identificar essa família e colocar se ela já está recebendo ou não. Isso também a gente faz, a importância do suplementar. No Ministério de Desenvolvimento Regional, também. O que significa regional? Regional são os programas que a gente já tem aqui na nossa região, né? Hoje, nós temos aí o Mais Social, que chegou e também vai receber as informações do Cadastro Único. Então, quando o entrevistador está fazendo a entrevista, é extremamente importante ele passar essas informações para o suplementar, porque tanto o governo federal quanto o governo estadual e municipal vão estar recebendo essa informação. Hoje nós temos 21 pessoas, e aí, qual que é a dúvida? Pode abrir o áudio de vocês, fiquem à vontade em perguntar, estamos aqui aguardando. Pode falar, Cláudio. Pessoal, foi interessante quando a Rúbia falou a respeito da tarifa social de energia. Quando for preencher o cadastro, né, provavelmente o suplementar 1 aí, é importante que vocês coloquem o número da unidade consumidora, tá? Porque se for perfil, automaticamente a Energisa vai conceder a tarifa social para ele, não vai ser necessário que ele se dirija até a Energisa. Tá? Então, não é muito importante colocar o número da unidade consumidora. Tá? É isso. Muito importante isso. Inclusive, nós aqui no estado,
Estamos aí com a ajuda da Defensoria, identificando alguns municípios e algumas famílias que estão precisando inserir no cadastro único essas famílias para que elas possam receber, porque existe já uma demanda aí de pessoas, né, beneficiárias da tarifa social, só que elas precisam ser inseridas no cadastro. Alguns aí que já estão no cadastro único já sabem disso. Agora, quem está entrando agora, né, acaba de saber, e sabendo que todas as nossas ações, elas são importantes para ajudar nesse processo. Bom, eu vou parar de gravar a aula pelo tempo, mas a gente vai continuar conversando aqui com vocês, tá bom?